Você acredita, como em 1 João 4, que Jesus Cristo foi Deus que veio à Terra em carne? Você crê nisso? Sim. Você não? Se você é cristão, então sabe que estamos agora no período de tribulação, referido pelos profetas Daniel, Ezequiel, João e Jesus Cristo. Os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Poderia o terremoto de ontem ser... Sim. Creio que agora estamos aqui. Este é um tempo terrível e temeroso. Coisas grandes estão para acontecer. Bem mais terríveis estão por vir. Toda a terra irá sofrer. Mas especialmente Israel, neste tempo da assolação de Jacó, como Jeremias chamou. Mas como as coisas podem piorar? Bem, Satanás tem estado no céu acusando os santos. Mas Cristo também está lá, dizendo a Deus que os pecados dos santos têm sido lavados pelo seu sangue. De acordo com Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, Miguel e seus anjos expulsaram Satanás com seus anjos para fora do céu. Satanás então veio para a terra, espalhar a sua ira e habilidade na humanidade com nova fúria. Ele sabe que seu tempo será curto. Então você acha que Satanás está aqui agora? Sim. Eu creio que ele está começando seu esforço final e terrível para destruir Deus. E então, Daniel diz que nós veremos agora 3 anos e meio, onde a ira do homem, misturada com a ira de Satanás, é confrontada com a terrível ira e julgamento de Deus. A guerra continuará. A Rússia invadirá Israel. Então um grande líder se levantará e salvará Israel. Ele parecerá estar morto. Então Satanás entrará nele e falsificará sua ressurreição. Esse grande líder se autoproclamará o ditador do mundo. Destruirá a igreja do mundo e será proclamado maior que Deus. Ele se apossará do templo, colocará sua imagem e começará a maior destruição e perseguição da história de Israel. Satanás não entende de profecia? Talvez não inteiramente. Mas de acordo com Tiago 2,19, ele conhece a palavra de Deus e acredita nela. Tivemos uma experiência bem estranha na igreja. Foram à igreja? Bem, não tivemos muita escolha. A igreja do mundo, hein? Bem, isso parecia mais uma reunião comercial de uma grande empresa. Eis a igreja do mundo. Quando os cristãos desapareceram, algumas igrejas acabaram pela falta de membros. Mas o restante, eles apenas se uniram dentro de um grande corpo infestado de pecado e humano. A igreja do mundo. Na Bíblia, em Apocalipse, a chamam de a grande prostituta que comete adultério com os reis da terra. Adultério? Estavam cultuando a Deus nessa igreja que foram hoje? Dificilmente. Pareceu mais que estavam vendendo investimentos em material de guerra. Exatamente. Ensinando as pessoas a traficar na guerra, no sangue, nas coisas da carne. Esta é a sua mulher escarlate, cavalgando na besta. Ah, eu sei. Isso parecia ser uma igreja, mas eles deixaram Deus de fora. O anticristo está aqui em algum lugar? Eventualmente, sim. Mas primeiro será o fim da mulher escarlate e de suas relações ilícitas com reis e negociantes. Quando o dia de Satanás vier, ele entrará nesse grande líder do mundo, fazendo com que ele pareça ter surgido da morte. Então os judeus, que lamentaram sua morte, o proclamarão o Messias. Satanás ficará então com ciúmes da igreja do mundo e a destruirá através desse líder ressurrecto, o anticristo. Então ele pegará toda a riqueza dela. Mas dominar essa igreja fingida não satisfará a ele. Satanás não irá parar até todos o adorarem. Então, ele colocará a imagem da besta, o anticristo, no santuário do novo templo judaico. Então, ele exigirá a adoração da besta por todas as pessoas do mundo. Horrível. Por que, David? Porque o verdadeiro israelita não pode adorar a imagem. Isso mesmo. Daniel chama isso de abominação e desolação. Naquele preciso momento,
todo judeu fiel sentirá a dor da intensa agonia dos séculos. Aquele que amaram e adoraram como Messias era, na verdade, o anticristo, inimigo de Deus e do povo de Deus. Como eles fugirão de Jerusalém na mais cruel perseguição jamais vista. Com os espíritos gemendo, começarão a compreender que o seu verdadeiro Messias foi crucificado fora de Jerusalém há 20 séculos. Esse livro que tenho de profecia do computador fala sobre muitos que se voltarão para Deus perto do final por causa de milhares de professores especiais. Os 144 mil, sim. 12 mil de cada tribo de Israel. Puros, imaculados, feitos para servirem a Deus. Eles levarão multidões a Cristo durante esses últimos dias de tribulação. Eu acho que eu não entendo por que tudo isso está acontecendo. Deus está permitindo a homens e nações fazer o julgamento sobre si mesmos. O pecado traz um julgamento. O homem sempre disse a Deus: deixe-nos sozinhos e a humanidade fará as coisas melhor. Então, Deus removeu seu espírito do mundo. Agora está dando à humanidade o que realmente sempre quiseram. Um mundo sem Deus. Eu acho que tudo que está acontecendo, o que você precisa é um relacionamento com Jesus Cristo. Por quê? Porque a morte é inevitável para nós. Próximo ano, próximo mês, amanhã, é só uma questão de tempo. Eu sei, David. Eu apenas tento não pensar sobre isso. Quando você estiver diante de Deus e Ele disser: Katy, por que eu deixaria você entrar no céu? O que você vai dizer a Ele? Hã? Em Apocalipse 3:20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Mas não é justo. Eu não sabia disso, David. Pois agora sabe. Procure entender. Nós dois tentamos racionalizar com nossas mentes finitas. Mas o que há de errado em tentar entender? Porque não tentamos entender isso, você não vê? Nós apenas complicamos. Complicamos algo que era tão simples, tão óbvio. Tudo que tínhamos a fazer era acreditar. Estou tentando fazer você compreender que a razão de ainda ter uma oportunidade de receber Jesus é porque você nunca ouviu sobre o plano de salvação antes do arrebatamento. Se tivesse ouvido e rejeitado, nunca teria tido qualquer esperança da vida eterna no céu. Isso está na Bíblia? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Katy, não jogue sua vida fora. Dê a Cristo enquanto ainda há tempo. Por favor. Eu não sei. Sabe, você e eu somos muito diferentes. Aqui estou eu, falando de fatos, pessoas reais, acontecimentos. E você está falando sobre um livro de 2000 anos com histórias nele que... Vamos falar da realidade, David. Falar da realidade? É. A realidade foi há 3 anos e meio, quando seu marido e milhões de outros sumiram. Isso é a realidade. Disseram que foram uns OVNIs. Gostaria de ouvir a versão da Bíblia? Uhum. Está frio lá fora? Não, até que está bom lá fora. Estamos tendo um pequeno estudo bíblico e quero procurar uma cisa. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares. E assim nós estaremos sempre com o Senhor. Isso é realidade, Kathy. Você quer fatos? 300 profecias da Bíblia aconteceram desde o nascimento de Cristo.
Você tem estudado isso. Pesquiso este livro de ponta a ponta. Um pouco tarde, infelizmente. Mas eu sei que é como ser um homem para as novo. últimas notícias. Ouçam. 2 homens foram mortos há poucos minutos nas ruas de Jerusalém. Fontes seguras têm indicado que irmão Christopher foi responsável pela busca pelo mundo desses 2 religiosos poderosos e fanáticos. Eles vinham convertendo judeus para pregar o evangelho. Repetindo, os 2 homens foram mortos há poucos minutos nas ruas de Jerusalém. Irmão Christopher declarou que os corpos permanecerão como um testemunho silencioso do que acontece quando fanáticos religiosos interferem com o bem-estar político e econômico de nosso povo. Uma notícia de última hora. Toda energia produzida pelas companhias estão agora sob a supervisão direta do presidente. Isso inclui todos os holdings de energia da Organização da Igreja do Mundo. Agora ele fez. Ele fez. O que ele fez? Ele matou os santos de Deus. Como Moisés e Elias eles eram. Satanás, ele mesmo entrou no irmão Christopher. Tinha que ser encenação à falsa ressurreição. Satanás, através do irmão Christopher, continuará agora a tentar destruir o povo de Deus em Israel. O que vai acontecer? A ira de Deus irá correr pela terra através do julgamento da trombeta. Podem começar a qualquer momento. A mensagem de Deus ao homem é: arrependei-vos. Deixai o engano de Satanás pela salvação de Jesus. Mesmo que o corpo seja destruído, a alma escapará do julgamento. Estamos todos como gado esperando no matadouro. O que acontece será pior do que estamos passando. Sim, será pior. A primeira trombeta é o julgamento do fogo na vegetação da terra. Florestas e pastos se incendiarão pelos raios misturados com granizo e sangue. É a praga para os homens, por sua ingratidão, pelo que Deus providenciou na terra fértil. Mas isto não seria uma interpretação literal, afinal? As pragas do Egito eram literais, Kathy. Verifique a história secular. Precisamos ter cuidado para não desprezar as pragas da trombeta, pensando que são problemas sociais, políticos e econômicos. De acordo com Apocalipse, capítulo 8, versículo 8, e o segundo anjo tocou a trombeta. E foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. A terça parte da vida marinha morrerá. Embarcações serão destruídas. E pessoas que se voltarem para o mar por comida, quando a seca vier, terão fome. Trombeta número 3 é o julgamento da água de beber. De acordo com Apocalipse 8, versículos 10 e 11, um meteoro chamado Absinto caiu na terra, poluindo rios e envenenando 1/3 da água potável. É inacreditável. Trombeta número 4 é a praga da escuridão na terra. A terça parte do sol, lua e estrelas escurecerão. De qualquer maneira, a escuridão espiritual se instalará no mundo. Trombeta número 5. Expande a praga do fumo e gafanhoto do poço que está no centro da terra. Este gafanhoto será uma criatura horrível. O corpo de um cavalo, o rosto humano, coroa na cabeça, cabelos longos e dentes de leão. E suas asas soarão como ruído de carruagens quando muitos cavalos correm ao combate. E pior, eles têm longas caudas e ferrões como escorpiões. A ferroada é terrível. Não o matará, apenas o deixará em estado de angústia por 5 meses. Apenas aqueles selados por Deus serão isentos. É um tormento horrível e intenso. A morte será preferível, mas não possível. Trombeta número 6. Consiste nos 200 milhões de cavalos e cavaleiros, livres para destruírem a terça parte da população da Terra. 200 milhões de cavalos? Havia mais cavalos na China nos últimos anos 70, Kathy. De qualquer maneira, a 7ª trombeta é uma revisão de todas as outras. Um aviso aos homens. Kathy, isto não é um acesso de raiva de Deus. É um processo de separação para fazer os perdidos responderem a Cristo.
Jesus disse em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João revela tão maravilhosamente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ai, como Deus nos ama. Como Deus nos ama.